Oi pessoal, tudo bem? Seguinte, como o assunto vai ser taxa de variação e vocês vão ver que basicamente isso é exercício, eu resolvi fazer de um jeito diferente, porque como é exercício, eu acho melhor eu falar à medida que eu escrevo, né? Então, vamos ver se dá certo desse jeito, mas enfim, já estou vendo que está variando um pouco o foco, mas pronto, estabilizou. É que assim, eu estou na verdade com uma pilha de livros, felizmente tem muito livro aqui em casa, e coloquei o celular no topo dessa pilha, pela pontinha, e sendo seguro pelo livro O Idiota de Dostoiévski, parece que é um recado para mim, e ele está prendendo assim, bem pela pontinha, e eu estou conseguindo filmar essa folha de papel. Vamos ver se dá certo. Certo? Então, como eu disse, essa parte de taxa de variação é basicamente exercício. A única coisa de diferente é a linguagem. Porque, não sei se vocês lembram, devem lembrar, quando a gente construiu a derivada, né, foi para dar justamente a variação instantânea da função. Lembra daquele primeiro exemplo da velocidade instantânea, que na verdade era a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, é isso, a derivada ela mede a variação instantânea da função. Então, esses exercícios, a única coisa diferente vai falar assim, a taxa de variação de tal, que nada mais é que a derivada, é isso, é uma linguagem. Então, quando você encontrar taxa de variação, significa a derivada. Eu vou acender a luz aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, melhorou, né? Então, é o seguinte, vou começar, como eu disse, são exercícios. Então, durante o exercício eu vou dando uma explicada aí nessa linguagem nova. Então, vou começar justamente pelo primeiro exercício, que é o 4.1, porque ele é simples. Eu vou ler, não vou colocar o enunciado para economizar tempo, mas eu vou ler e aí os dados eu vou colocando nessa folha de papel, certo? Então é o seguinte, o exercício 4.1 diz o seguinte, um objeto circular tem seu raio variando de maneira desconhecida, né? Algo misterioso, assim, tipo um OVNI, que está variando o raio de uma maneira desconhecida. Mas sabe-se que quando o seu raio é 6 metros, em um determinado instante, né, seu raio é 6 metros, a taxa de variação o raio, é 4 metros por segundo. Então o que ele está dizendo? Tem lá um certo instante em que o raio é 6 metros. Nesse instante, a taxa de variação do raio é 4 metros por segundo. O que ele está te dando? Que nesse instante em que o raio mede 6 metros, a derivada do raio, a taxa de variação do raio é 4 metros por segundo. É isso. Então, na verdade, ele está te dando a derivada do raio. Agora vamos à pergunta. Determine a taxa de variação da área do objeto no instante em que o raio é 6 metros. Ou seja, nesse mesmo instante aí que a gente se referiu. Então, é o seguinte. Vamos lá. O que ele está te dando? Ele está dizendo que esse objeto circular tem o raio variando em relação ao tempo. Então esse raio, ele não é constante. Eu vou até escrever assim, é um R de T. Por quê? Porque esse raio está variando de acordo com o tempo. Certo? Então ficou raio de T. E aí, tem um certo instante em que esse raio mede 6, ele não é sempre 6. Num instante lá, ele vale 6 e a taxa de variação dele é 4 metros por segundo, certo? E ele pede para você calcular quanto está variando a área do objeto. Ele não quer a área, ele quer a variação da área, né? Nesse mesmo instante que o raio é 6. Então vamos colocar os dados primeiro. Tem um certo instante, vamos chamar de T0 esse instante, né? Você põe o nome que você bem entender, mas vamos colocar T0. Tem um certo instante em que o raio vale 6 metros. Tá tudo em metro, então nem vou colocar unidade. Se tivesse uma coisa em metro, outras em centímetros, você teria que transformar. Mas está tudo em metro, então eu vou deixar quieto assim. Então, nesse instante T0, o raio mede 6. Não é sempre que o raio é 6. É só nesse instante T0 que o raio é 6. Esse raio está aumentando, ou diminuindo, né? Está aumentando, né? Porque a taxa está positiva. De 4 metros por segundo. Então, nesse mesmo instante T0, a taxa de variação do raio, olha a linguagem que eu falei, taxa de variação do raio é a derivada, é quanto a velocidade instantânea que o raio está se variando.
Então, é 4 metros por segundo. Tudo em metros, tá vendo? 4 metros por segundo. E o que ele pede? Ele pede, nesse mesmo instante, quanto é que está variando a área? Então, qual que é a variação da área? A linha de T0. Quanto que é isso? É isso que ele pede. Certo, gente? Deixa eu ver se está dando para ver. Acho que está dando. Minha letra é feia mesmo, mas não está nada diferente da lousa, né? Então, tá aí. Isso é o que ele pede. A taxa de variação da área, né, nesse mesmo instante T0. Certo? Então, o que você tem que fazer? Tem que calcular essa taxa de variação da área. Então, a ideia qual é? Vamos relacionar as grandezas que você conhece com a grandeza pedida, certo? É a única coisa que dá para fazer. Você sabe que a área de um círculo é π raio ao quadrado, certo? Agora, para não ter confusão, vamos escrever o seguinte. Essa área está mudando com o tempo, e esse raio também. Né? Se o raio muda, a área muda junto. Então, vamos escrever assim. A de t, para a gente lembrar que essas coisas variam de acordo com o tempo. A de t é π, π não varia com o tempo, né? Π é sempre aquela mesma constante. Então, pode deixar o π aí. R de t ao quadrado. Certo? Então, essa é a relação entre a área e o raio em cada instante de tempo. Certo, gente? Então, o que ele quer? Ele quer a derivada da área. Então, a gente vai derivar essa expressão. Ó, muito cuidado. Não é hora de você substituir o raio aqui. Porque você quer uma função para derivar. Você deriva a função, você não deriva ponto. Então, deixa as coisas que variam de acordo com o tempo, variando com o tempo. Deixa assim. Só no final a gente vai substituir o instante pedido. Isso é um erro comum. Às vezes a pessoa fica ansiosa e já substitui. Aí você não vai ter uma função, você vai ter um número. Você quer derivar a função. Então tá. Agora sim, para fazer aparecer a área, vamos derivar essa expressão. Então, a derivada em relação ao tempo de A é a linha. Opa, não T0. Em qualquer instante. T, tá? Então, a derivada de π é uma constante vezes a derivada disso, certo? A constante você sabe que sai da derivada. Então, você tem que derivar só o r de t ao quadrado. Agora, olha só. R de t ao quadrado é uma composta em relação ao tempo. Você tem uma função que pega t, leva num certo r de t, um valor lá, e depois ainda leva ao quadrado. Então você tem uma composição. Então você tem que usar a regra da cadeia para derivar aqui. Então como é que fica a derivada? 2r de t, porque é a regra do tombo. Como eu estou derivando em t, eu derivei em r, agora eu multiplico pela derivada do r. Ó, percebe? Justamente regra da cadeia. Então vai ficar 2π, né? R', certo? Eu nem vou ajeitar isso aqui porque a gente já vai substituir no instante pedido. Pronto, ó. Relacionamos a variação da área com a variação do raio que eu tenho. Então, você vê, não é simplesmente a mesma coisa, né? A área varia com quadrado, depende do instante aqui. É uma coisa meio complicada. A variação da área depende tanto da variação do raio quanto do próprio raio em si, né? É o que está dizendo essa fórmula. Então, vamos lá. No T0, que é o instante que ele pede, agora, só no final, a gente substitui. A linha em T0, agora sim, T0 vai ser o quê? 2π vezes o R de T. No R de T0. O R de T0 já vou pôr direto aqui, está 6. E o R' de T0 eu vou pôr direto aqui, que é 4. Pronto, tá aí. Então isso dá que a linha em T0 é 48, né? π metros por segundo, porque estava tudo em metros e a variação também em segundos. Certo, gente? Olha só. É um exercício até que simples, por isso que é o primeiro, né? Mas é para a gente entender essa linguagem. E o mecanismo também, né? É isso. Quando o cara falar em taxa de variação, é a derivada. Nada mais que isso. E qual que é o procedimento? Relaciona as grandezas envolvidas, as funções envolvidas. Como uma se escreve em relação à outra. Deriva para aparecer as variações. Tá aí, derivei. E só no final você substitui no instante pedido. Não faz sentido de substituir antes os valores.
porque você não tem função. Você vai ter um valor. E aí vai dar sempre zero. Derivada vai dar uma constante igual a zero. Então não faz sentido. Certo, gente? Então é isso. Esse é bem simples, eu vou fazer mais. Pretendo fazer 3, né? Então vou pegar o próximo, que eu já fiz um desenho. Justamente para adiantar, eu já coloquei o desenho aqui. Vamos fazer o 4.5. Deixa eu procurar aqui na lista o 4.5. Achei. Ó, 4.5 num certo instante t0, tá vendo? Ele até dá o t0 para você, ele fala, né? Ele nomeia. Lembra que no outro a gente que ele falou, ó, o instante eu vou chamar de t0, mas é claro, esse aqui ele foi até mais bonzinho com você. As coisas ficam mais organizadas, né? Num certo instante t0, a altura de um triângulo cresce a uma razão de 1 centímetro por minuto. E a sua área aumenta a uma razão de 2 centímetros quadrados por minuto. Certo? Então você tem um triângulo, está aqui, que tanto a altura quanto a área estão variando. E ele deu essas razões. Né? Aí ele diz o seguinte: nesse mesmo instante t0, sabendo que a altura é 10 e sua área é 100 centímetros quadrados, né? Qual que é a taxa de variação da base do triângulo? Certo? Então ele pede a variação da base, dando a variação da área e da altura. Então tá, vamos colocar as coisas envolvidas. Essa altura varia com o tempo, certo? Se varia com o tempo, não substitui o valor. Coloca como função de tempo. H de t. Ficou meio pequeno, deixa eu ver se dá pra... dá pra enxergar, né? Um H de t aí. E o que mais que está variando com o tempo? A área, né? E também ele pede a variação da base. Então essa base aqui, eu vou chamar de B de t. Certo? Acho que dá para enxergar. Nesse H ficou meio ruim de enxergar, mas a base dá para enxergar. Então olha só, o que ele te deu? Tem lá um certo instante t0 que tá aqui, achei. Que a altura do triângulo está crescendo 1 centímetro por minuto. Então se a altura está crescendo 1 centímetro por minuto, ele está te dando a derivada da altura, a variação da altura. Então ele está dizendo que a variação da altura nesse instante t0 é 1 centímetro por segundo. Eu não vou pôr as unidades porque está tudo em centímetro, certo? Segundo não, minuto. Então, mas tudo bem, está tudo em minuto. Então tá. E também diz que a área está variando 2 centímetros quadrados por minuto. Então ele está te dando a variação da área também. Nesse instante t0 é 2 centímetros por minuto. Certo? Acho que tá dando para ver. Tá. Ele diz assim também que nesse mesmo instante a altura é 10 e a área é 100. Então nesse instante a altura é 10 e a área em T0 é 100. São esses os dados. E ele pede a variação da base nesse mesmo instante. Certo? Deu para entender o enunciado? Eu sugiro que vocês peguem a lista. Eu esqueci de falar antes. Peguem a lista, porque eu não vou escrever, né? Dá um pause aí, peguem a lista para vocês acompanharem o enunciado para ver se eu estou colocando tudo certinho aqui. Bom, vamos lá. Ele quer a variação da base, te dá a altura e te dá a área. Então, não precisa refletir muito para você relacionar essas grandezas com a fórmula da área do triângulo, né? Então, em qualquer instante t, a área do triângulo é meio da base vezes a altura de t. Certo? O problema é meu H, né? Meu H é meio apertado, mas é isso. É isso, meio da base vezes a altura. Tudo bem, gente? Então, tá aí, estão relacionadas as grandezas. O que a gente vai fazer agora? Como ele quer o B', a variação da base, a gente vai derivar essa expressão. Para derivar agora já não é cadeia, tá vendo? É uma função de t vezes outra função de t. Não tem composição aqui. É simplesmente a regra do produto, percebe? Essa constante sai da derivada. Então, vamos lá. Quanto dá a linha num certo t qualquer? Só no final a gente vai substituir os valores. Então, a linha vai ser
meio, aqui eu vou precisar de um parênteses, de um colchete. Como é que eu derivo o produto? Derivo o primeiro, mantenho o segundo, mais, mantenho o primeiro, derivo o segundo. Fecha o colchete que eu... Ai, passei do papel. Aqui eu tinha um papel só para dar um suporte, passou. Mas tudo bem. Tá aí. Tô vendo aqui por cima para ver se tá bom. Tá para enxergar, né? Bom, tá aí. Agora, agora sim eu vou substituir no instante que ele pediu. Tá aí. Em T0, quem é... Já vou por direto, tá? Ao invés de repetir tudo isso com T0. No T0, quem é uma linha? 2. Meio é meio mesmo, né? Em qualquer instante. Quem que é o B' em T0? É justamente o que ele pede. Quem é o H em T0? Tá aqui, 10. Quem é o B de T0? Não temos ainda. Tá, deixa assim, a gente vai atrás. E o H' em T0 é 1. Tá aqui. Pronto, tá aí. Tá meio torto, é que eu tô com medo de eu ter pego um papel de outra cor, né? De sujar e ir para outro papel. Tá aí, pronto. Tá faltando quem? O tal do B de T0. Nós não temos o B de T0. Quem é? Não temos ainda. Mas podemos encontrar por essa fórmula aqui. Você pega essa fórmula estrela e a gente pode achar o B de T0 aqui. Então, nesse instante T0, a área é 100. Então vamos jogar aqui para encontrar o B de T0. Por estrela, você tem o seguinte: a área nesse instante é 100. É igual, vou colocar assim, sobre 2. O B de T0 é o que eu quero, vezes o H de T0, que é 10, certo? É isso, 10. Certo, gente? Estou vendo se dá para ver. Bom, sim. Então, tudo bem? Então, o B de T0 é 20. Então, B de T0 é 20. 20. Pronto, 20. É isso. Tá aqui, 20. Certo? Agora sim, a gente pode voltar a jogar na de cima. Voltando para de cima, você joga aqui. Você vai obter o quê? 4 é igual B' de T0, que é o que eu estou querendo, vezes 10, mais aqui fica 20, certo? Moral da história, B' em T0 vai ser o quê? Né? Menos 16 sobre 10, menos 1,6, o quê? Como está tudo em centímetros em minuto, então vai ser centímetros por minuto. Eu cortei o lugar errado. Tudo bem, gente? Ó que interessante. Deu negativo a variação da base. O que significa? Que está diminuindo essa base, não está aumentando. Então a altura aumenta, que a altura aumenta pouco, né? E aí o que acontece? A altura está aumentando, a área está aumentando, mas para dar essa taxa de variação, essa base está diminuindo, né? Essa base está diminuindo. Então, porque se ela estivesse aumentando, ia dar muito maior essa taxa da área, certo? Então ela está diminuindo para dar essa taxa baixa. Eu falei que a altura é pouco, aqui é pouco, né? Então para dar 2, a base tem que diminuir. Se a base, por exemplo, fosse constante, você daria a taxa de variação 0, você ia ver que essa área, né, ia aumentar mais, né? É que ela está diminuindo, por isso que está dando só 2 na variação da área. Certo? Então você lembra, o sinal de menos significa que a variação é negativa, está diminuindo o negócio. Certo, gente? Vou pegar mais um exercício, que é o que eu acho mais legal de todos, que é esse, o 4.9. Né? Vamos lá. No 4.9 eu vou ler e aí a gente coloca os dados.
No 4.9 você tem uma escada de bombeiro com 25 metros, está encostado na parede de um prédio. E sua base se afasta da parede. Então você tem uma escada apoiada num prédio e está afastando a base da escada da parede. Num certo instante, que é o que a gente chama de T0, a base da escada se encontra a 7 metros da parede e sua velocidade da base, né, é 2 metros por segundo. Então vamos só desenhar a situação primeiro, né? Então você tem aqui o prédio e tem o chão, claro, que está apoiado a escada. Tem lá, essa escada está se movendo, está indo para cá, afastando da parede, certo? Está afastando da parede. Numa velocidade de 2 metros por segundo. Então a velocidade é 2 metros por segundo. Tá meio feio isso aqui, mas porque não pode fazer muito grande, enfim. Tá aí. E aí, tem lá um certo instante, né? Nesse instante a velocidade é 2 metros por segundo. Né? No instante que aqui é 7. Certo? Mas aqui está variando, né? Então eu vou pôr depois. Item A. Qual a velocidade com a qual o topo da escada se move nesse instante? Então, como você está movendo aqui, o topo da escada está descendo, que é esse ponto A, certo? Então, o topo da escada está vindo para baixo. E ele pergunta qual é a velocidade. Não é a mesma. Isso a gente vai ver que a relação é um pouco complicada dessas coisas. Então, não está nem tão complicada, mas não é simplesmente a mesma, né? Isso aqui está indo para a velocidade, qual que é a velocidade está descendo aqui? Certo? Essa que é a questão. Então, ó, vamos relacionar as grandezas envolvidas. Que ele quer, no fundo, a velocidade com que está descendo aqui é a velocidade com que essa altura está diminuindo, né? Vamos chamar isso novamente, de h de t, porque varia, e isso aqui de b de t, porque varia, certo? Então, vamos relacionar a velocidade com a qual o topo desce é a mesma velocidade, né, com que h está diminuindo, né? Porque quando você anda 1 metro, vai diminuir 1 metro aqui. Então, vamos tentar achar a variação do h, certo? Variação do h. E a gente tem, analogamente, como aqui anda 2 metros por segundo, é quanto está aumentando a base 2 metros por segundo, certo? Então a gente tem a variação da base e que é a variação do h. No fundo é isso. Só um detalhe, ele diz que eu esqueci de pôr, ele diz que a escada tem 25 metros. Então aqui tem 25 metros. Eu pus número mesmo. Tá, dá pra ver. Eu pus número porque a escada não varia. A escada não vai diminuir nem aumentar ao ser arrastada, certo? Ela é rígida. Então, deixei 25. Aí sim você pode substituir, porque de fato é constante, não varia com o tempo. Mas tudo que varia com o tempo você deixa como função de tempo, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou relacionar o h com o b? Porque é o que eu quero e o que é dado. Você pode usar um Pitágoras aqui, certo? Porque imagino que esse ângulo é reto, né? Deve ser reto. Não está num prédio, não está na torre de Pisa, né? Senão aí você teria que saber o ângulo para usar a lei dos cossenos, essas coisas. Mas imaginamos que o prédio esteja reto. Então vamos usar um Pitágoras aí. Então eu tenho que 25 ao quadrado é igual a h de t ao quadrado, porque muda com o tempo, mais o b de t ao quadrado, certo? Essa é a relação aí das grandezas. Eu esqueci de pôr, eu vou pôr aqui em cima. Ele diz, na verdade está aqui, né? Ele diz que num certo instante, que esse instante é quando a base mede 7, o cara está puxando a 2, que a gente viu que é a variação da base. Então eu vou pôr aqui em cima que B' em T0 é 2, porque é o que ele está puxando a escada aqui. E ele diz, é dado do problema, que a base nesse instante é 7. Certo? 7 está meio esquisito, mas é 7. Tudo bem? Então eu esqueci de pôr, pus aqui em cima, para não ter que parar com a equação. Certo? Então,
Como a gente tem o B' e quer o H', vamos derivar isso aqui. A derivada de 25 ao quadrado, isso aqui é uma constante, é um número. Não vai confundir que é o quadrado aqui usar o tombo. O tombo é quando você tem uma variável aqui. Né? Isso aqui é uma constante, é um número. Né? Então vamos derivar isso aqui, vai ficar zero, porque é uma constante. Espero que caiba aqui. E agora sim, são variáveis. Então, funções, né? Então aqui tem uma cadeia para fazer, né? Porque você tem a função que pega t, leva em h de t, depois eleva ao quadrado. Tem uma composição. Vamos derivar pela regra da cadeia. Usa a regra do tombo, 2h de t. Mas não derivei em t, agora né? Derivei em h e agora derivo h. Pronto, regra da cadeia. E aqui b, a mesma coisa. 2b de t, b' de t. Ficou meio espremido como eu imaginei. Mas dá pra ver, certo? Tá aí. Esse 2 aqui eu posso cancelar, certo? Então nem vou pôr na próxima etapa, porque se você divide tudo por 2, aqui é zero, vai continuar zero. Então, vou substituir em t0, que é o instante pedido. Eu vou ter que 0, esse 2 eu sumi com ele. O h em t0, não temos. Temos a base, não temos h, mas a gente vai achar. Então eu vou escrever assim. H em t0 vezes o h' em t0, que é o que a gente quer. E b de t0, isso eu tenho. 2. E o b' em t0, troquei, né? Mas tá fora de ordem. É o contrário. O b é 7 e o b' é 2, está aqui em cima. Troquei, mas claro, é comutativo isso aqui, então não tem problema. Então temos um 14 aí. Então tá vendo? Estamos precisando do h de t0, porque o h' eu quero. Como é que a gente acha o h de t0? Vou colocar aqui h de t0. Cadê? Novamente vamos usar essa equação estrela aqui. Pela equação estrela, você tem que... Eu falei estrela, mas não coloquei. Está aqui. Por estrela, você tem que 25 ao quadrado... Vou repetir, porque deixa eu ver se cabe aqui. 25 ao quadrado é igual ao h de t0 que eu quero, mais a base em t0 que eu tenho, que é 7. Certo? Então, isso vai ficar 625 menos 49, que eu já passei para lá, é h de t0 ao quadrado. Isso aqui vai dar, fazendo essa continha aqui, vai dar 24. Eu fiz antes a conta. Para não perder tempo no vídeo, senão vai ficar enorme. Metros, tá? Metros. Pronto, então fizemos uma pausa para calcular o h de t0. Agora a gente volta para cá. Voltando para cá, você tem que 0 é igual 24 vezes o h' mais 14. Pronto, ó. Então, o h' nesse instante t0 é 24, né? Mas já simplificando isso aí, vamos colocar menos, né? Porque passar para cá menos 14, menos 7 divide por 2 sobre 12 divide por 2. Aí sim vamos por unidade, porque é o final, metros por segundo. Tudo bem? Deixa eu ver como ficou aqui. Ficou feinho, mas acho que está legível, né? Então tá. Esse é o item A, na verdade. É o item A. Esqueci de pôr, mas era o item A. Certo? Aí tem o item B. Eu vou ler só aqui, porque eu não vou fazer. Vocês vão ver por quê. Ó. No B,
ele, nem vou ler, só vou explicar, vai. O B, ele pede a variação da área desse triângulo formado aí pela escada, prédio e chão. Bom, eu não vou fazer, o principal motivo é porque é parecido com o que eu fiz anteriormente e também a fórmula da área. Então vou deixar como exercício. E também não tem utilidade nenhuma, né? Quem é que vai querer saber a avaliação dessa área aqui formada por uma escada? Eu acho que não tem sentido nenhum. Então mais um motivo para a gente não fazer. Vamos logo para o item C, que o item C sim é legal, é o que eu mais gosto. Ó, no item C, vou ter que voltar aqui, ele está querendo a variação do ângulo formado entre parede e escada. Ele quer a variação desse ângulo, vamos chamar de θ, que claro que esse θ varia com o tempo. Então o θ varia com o tempo. Como o cara está puxando a escada, claro que esse θ vai aumentar. Então é de se esperar uma variação positiva, ao contrário da variação do H, né? O H estava diminuindo, então por isso deu negativo. Agora o θ não, o θ está aumentando. Então esse θ, vou colocar aqui para poder enxergar o desenho, essa variação vai ser positiva, certo? Então vamos lá, agora a gente tem que relacionar o θ com o que a gente tem. Tá. O ideal é usar seno, cosseno ou tangente, né? Porque você tem o ângulo e tem os lados do triângulo. Vamos usar isso. Agora, é bom refletir um pouco antes de sair fazendo conta, porque, por exemplo, se você escolher a tangente, é o pior possível. Por quê? Porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então você vai fazer a tangente de θ é B de t sobre H de t. Quando você for derivar B de t sobre H de t, vai ter que usar o quociente, porque as duas coisas variam. Então vai dar uma conta maior. Vai dar para resolver, mas vai dar uma conta maior. Por outro lado, se você usar seno e cosseno, vai ser cateto adjacente ou oposto, né? Sobre a hipotenusa. O importante, a vantagem da hipotenusa é que ela é uma constante. Então derivar constante é muito mais fácil. Então você vai economizar em conta. Então, sei lá, melhor usar seno ou cosseno. Tangente vai dar, mas você vai ter mais trabalho. Então eu vou usar, sei lá, seno. Por algum motivo, seno. Então seno do ângulo, que varia com o tempo, por isso que eu sempre gosto de pôr θ de t para não esquecer. Você poderia não pôr, podia não pôr. Porém, na hora de derivar, tem que tomar cuidado que essa coisa varia. Na hora de derivar o θ vai dar θ vezes θ', entendeu? Alguma coisa assim, né? Tem que aparecer o θ'. Qual que é o seno de t? Seno é cateto oposto, que nesse caso é B de t, sobre a hipotenusa, que é 25. Tá vendo? Muito mais fácil derivar isso aqui do que B de t sobre H de t. Você ia ter que usar quociente, agora não. Constante sai da derivada. Muito mais fácil. Então, vamos derivar. Daria para você isolar usando o arcosseno, mas nós não vimos a derivada do arcosseno ainda. Então eu vou fazer assim, sem isolar o θ, tá? Implicitamente, lembra da aula passada? Então deriva em t, a derivada de seno é cosseno, só que eu derivei em θ. Agora multiplico pela derivada do θ. Regra da cadeia. Certo, gente? Olha como fica fácil o outro lado. A derivada de b não tem composição, não tem nada. É a própria b' de t sobre 25, porque é constante. Certo? Muito mais fácil do que do outro jeito, se fosse tangente. Né? Então tá aí. Agora vamos substituir no instante pedido. Em t0. Vamos substituir em t0. Em t0, o cosseno qual é? Não está dado, né, o cosseno. Mas você tira da figura. Porque o cosseno mudou, né? O seno era oposto, agora é adjacente. É o H em t0. Quanto é o H em t0? Deve estar calculado em algum lugar. Aqui. H em t0 é 24. Então, cosseno é 24 sobre a hipotenusa, que é constante igual a 25. Certo? Usei isso. Que o H é 24. Nesse instante, t0. Claro, as coisas estão mudando, né, em relação ao tempo. Θ' em t0. B' em t0, eu calculei em algum lugar, não, nem foi dado. 2,
certo? Vou pôr aqui. E o 25 é 25 mesmo. Olha como ficou fácil. Se você usasse a tangente, você ia ter trabalho. Então, tetalinha em T0 vai ser 1 sobre 12 positivo, conforme a gente já sabia, porque está aumentando. Qual a unidade? Rad por segundo, ou segundo a menos 1, né? Que rad, na verdade, é um número, né? Por segundo a menos 1. Mas tá, 1 sobre 12 rad por segundo. Certo, gente? Então, vocês viram. É basicamente exercício, não tem teoria. A única coisa que você precisa saber é da linguagem. Taxa de variação é derivada. E outra coisa importante, esse é o procedimento. Relaciona as grandezas, deriva. Só depois de derivar substitui as coisas que não são constantes. As constantes pode substituir direto. Mas as coisas, isso é um erro muito comum. Fala que num instante a base é tanto, o cara já põe. Não, tá errado, porque você está chamando de constante a base. Ela não é constante. Ela tem que aparecer na fórmula da derivada. Vai aparecer um belinha lá. Entendeu? Certo? Então é isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque ficou o maior vídeo de todos, justamente porque a gente foi escrevendo ao mesmo tempo, né? Com os slides vai bem mais rápido, porque já está tudo pronto. Mas tá, eu vou tentar ver como ficou isso aqui, dependendo como for, se ficou legível, a gente já sobe hoje mesmo. Então, até mais.